Salve, salve passageiros, sobe no busão! Hoje quero contar para vocês um pouco como que eu me tornei cristão, um cristão católico. Então vamos lá, galera. Primeiramente queria dizer assim que nem sempre, hoje graças a Deus, eu sou muito envolvido na igreja, né? Participo bastante. Inclusive estamos com esse canal aqui para evangelizar também. O nosso Instagram, se você ainda não nos segue lá, @maxdobusão. E até o projeto das camisetas, várias coisas que a gente tem feito para evangelização. Mas nem sempre foi assim, né? A minha trajetória dentro da igreja. Eu quero dizer assim que eu sempre tive uma raiz católica, né? Meus pais são católicos, né? Me levaram para a igreja desde cedo. E inclusive os sacramentos iniciais, né? Ali do batismo, né? Mesmo que demorou um pouquinho, né? Eu fui batizado no ano de 92, né? E eu sou de 90, mas eu, né, tive o sacramento do batismo, né? E depois também, conforme foi passando os anos, foi chegando a época de se ingressar na catequese. Meus pais também me levaram, e até assim a idade que eu fazia catequese, assim, a primeira comunhão, né? Meus pais, eles falavam que eu tinha que ir e tal, e eu ia mesmo, era criança, né? Até que gostava também de participar, achava interessante. Mas quando eu fui crescendo, né? E também sempre meus pais meio que, sabe aquela, meio que dá uma obrigada assim pra você ir na missa? Vai na missa sim, moleque, não sei o que, ó. Ah, não quero não quer ficar brincando não. Meus pais me levavam pra missa mesmo eu sem querer, e eu agradeço muito a eles por isso. Mas assim, então quando eu fui crescendo, né? De repente já tava no momento assim de fazer o crisma, foi aonde eu comecei a dar umas pipocadas, sabe? Então eu demorei bastante para começar para fazer o crisma, né? Eu lembro que eu tentei fazer o crisma 2 vezes, só na terceira que eu consegui, e por pouco que eu né, que eu faltava bastante, sabe? Então eu tive que fazer uns negócios lá para compensar, tipo umas missões populares, eu acho que eu fiz, né? Fui nas casas rezar. Naquela época eu nem sabia que era missão, né? Mas não era muito, não gostava muito de Deus, assim, de ir na igreja. Não, de Deus eu sempre gostei, né? Mas assim, não era muito de igreja, não frequentava tanto não. E né, já nessa época também que eu já estava mais por conta, já era mais velho, e meus pais também não tinham como, né? Que chega um momento que não tem como, né? Obrigar o filho a ir na igreja, né? Então eu estava nesse momento, e aí eu, né, demorei esses 3 anos para fazer o crisma, daí eu fiz o crisma, aí que eu abandonei de vez, sabe? Nossa, nunca mais cheguei nem perto, demorou muitos anos para me retornar depois. Então, aí nesse momento que eu saí, eu ia na missa muito raramente, né? Às vezes eu sentia assim no meu coração, acho que aquela raiz plantada, né? Sentia assim um chamado para mim participar, para mim ir na missa. De repente, quando as coisas começavam a dar um pouco errado na minha vida, assim, dar bem errado, eu dava um jeito de ir na missa também. Eu participei, eu fui algumas vezes, né, no grupo de jovens, né? Mas muito pouco, né? Ia lá mais assim para tocar mesmo, né? Foi poucas vezes, depois já parei, participei de um festival, lembro, nessa época, eu não era muito de igreja, e foi só isso mesmo. Mas, quando eu já tava. E eu era assim muito vida louca, sabe? Eu tinha uma vida assim totalmente desregrada, não era nem um pouquinho assim voltado pro lado cristão, mas assim, eu era bem vida louca. Queria, só que isso é tema para um outro vídeo, né? Quero depois, se a gente tiver a oportunidade, gravar um vídeo sobre o meu testemunho também, que Deus fez na minha vida, que eu era, que eu sou hoje. Mas hoje o tema é a trajetória cristã. Enfim, quando foi no ano de 2009, eu tive um encontro com Deus. Foi um acampamento, foi onde de fato eu conheci Deus verdadeiramente, lá em Londrina, né? Um acampamento, e nesse momento assim, Deus tocou muito forte no meu coração. Eu sentia, eu não tinha esse contato com Deus, eu ia às missas, tinha os sacramentos, né? Mas eu não conhecia esse Jesus, não conhecia essa pessoa, né? Que é o Cristo vivo. Então a partir daí, mas eu não, se vocês pensam que eu vim para valer nesse, assim que eu fiz o encontro eu já vim para a igreja, comecei a participar e estou até hoje. Calma aí. Vocês estão muito enganados. Se vocês pensam que eu logo já vim para a igreja, fiz esse encontro, conheci Jesus e vim para a igreja e estou até hoje, vocês estão muito enganados. Ainda teve uma luta muito grande com Deus ainda, uma briga tremenda, né? Ainda fiz muitas coisas erradas ainda nesse tempo.
até vir definitivamente para Deus. Então, mas eu fiquei uns 2 anos mais ou menos lutando com Deus. Só que a diferença é que nesses 2 anos eu já comecei a ir mais às missas, né? Não ia assim fiel assim, né? Todo domingo, mas eu tentava ir mais, né? Já estava um pouco mais focado. Comecei a fazer alguns encontros, comecei a participar também de alguns grupos, né? Com mais frequência, comecei a buscar mais Deus. Só que eu sempre acabava voltando, né? Eu tinha um problema muito grande com bebida, que sempre caía, né, na bebedeira de novo. Os amigos, não tinha amigo para me ajudar a levar para Deus. E foi muito tempo. Deu 2 anos mais ou menos, foi então onde eu comecei. Eu fiz um encontro e rezei, né? Pedi para Deus para que eu pudesse então abandonar essa vida e pegar firme com Deus e buscar as coisas de Deus. Eu também já estava cansado de passar vergonha, né? De fazer muita coisa errada e aquilo não estava me alegrando. Eu buscava aquela alegria e não estava achando, então eu senti realmente que eu deveria pegar firme com Deus. E nesse momento então eu fiz um encontro, né? Foi uma experiência de oração e aí eu comecei de fato a caminhar com Jesus. Eu conheci pessoas que me ajudaram, né? Amigos, me fortaleceram na fé. Aí eu comecei a se envolver também, ajudar nos trabalhos, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, né? Fica a dica aí para vocês acompanhar, né? Já se inscreva no canal, curte, compartilha. Vamos nos ajudar a lotar esse busão e encher e ir até o céu. Beleza, galera? Tamo junto. Até o céu. Sobe no busão. Um abraço!